bem? Esse é o CCAcast, um podcast feito de jovens para jovens. E estamos aqui novamente, eu e a Manu Furlan. Oi, gente! Pra estar gravando mais um, e dessa vez a gente vai estar falando sobre fake news e desinformação. Ah, mas por que esse tema do nada? Não é do nada. Você já viu quantas vezes tiveram redações esse ano que abordaram fake news e desinformação? Ou ao longo dos anos recentes, pelo menos de uns 3 anos pra cá, eu acho que já tiveram várias vezes, vários vestibulares, várias provas que trouxeram aí essa pauta sobre as fake news. E nesse contexto, a gente vai começar definindo, então, o que são as fake news, né? Então, fake news, traduzindo do inglês, meio óbvio, mas são notícias falsas. E por que notícias falsas, né, seriam circuladas? Por que elas existem? Pra quê? O que elas são? As fake news, elas têm esse caráter de disseminar uma ideia que não é verdade ou pegar trechos de algo que alguém falou ou algo que aconteceu e modificar por meio de edição, enfim, não sei se eu contaria como um crime, vou ver depois, mas espalhar algo falso, algo que não é verdade, algo que você monta em cima, como se você fizesse um novo roteiro por cima de algum acontecimento ou sobre a fala de alguém e posta, principalmente hoje em dia, nas redes sociais. Então, ali o que a gente sempre conhece, onde a gente vê de rede social, tem fake news, tem a desinformação, e isso é muito, muito comum, muito forte hoje em dia. E qual é o objetivo das pessoas, né, fazerem isso? É de maldade? A resposta é sim, é maldade. Não de uma maneira, de um teor, sabe, tão abaixo do nível, mas com um teor de realmente disseminar uma ideia pra afetar outra pessoa, pra afetar, ou só causar polêmica mesmo. Às vezes a pessoa tá ali de graça, vamos causar polêmica na internet hoje, e aí ela vai lá e faz isso, vai numa fake news. Então, é isso. Eles modificam, trazem esse caráter de mudança, como disseminação de ideias falsas. Gente, como a Tenória disse, o principal objetivo das fake news é criar uma polêmica, seja em torno de uma pessoa ou de alguma situação. E muitas vezes essas notícias falsas, elas são criadas e veiculadas principalmente nas redes sociais, com esse objetivo mesmo de falar mal, como a Tenória disse, com esse tom de maldade, esse teor maldoso mesmo. Então, essas notícias falsas, né, que são muitas vezes informações, muitas vezes não, são sempre informações inverídicas, infundadas, mentirosas mesmo, que são espalhadas principalmente nas redes sociais e têm esse objetivo de criar uma polêmica em torno de algo ou alguém. E aí, sobre o papel das redes sociais na disseminação das fake news. Claro, gente, notícias falsas, mentiras, sempre existiram e sempre circularam entre as pessoas, né? Só que as redes sociais, elas permitiram um aumento da disseminação dessas informações falsas. Então, as redes sociais são hoje a principal ferramenta de proliferação dessas desinformações, dessas fake news. Sim, né? Então, como a Flor falou, a disseminação dela, né, das fake news por acontecer, ela tem alguns motivos do por que as redes sociais se tornam esse ambiente tão propício, tão fácil de ser disseminado. Por que é tão fácil as pessoas mostrarem uma ideia totalmente diferente do que aquilo que realmente aconteceu? Justamente pela internet trazer ferramentas que te dão essa liberdade, que te dão essa possibilidade de modificar uma história, de modificar um fato e, consequentemente, postá-lo nas redes sociais, que basicamente o mundo inteiro tem acesso e as coisas se propagam de maneira muito mais fácil. Você acha que, por exemplo, uns anos atrás, muito tempo atrás, não era disseminado ideias falsas? Elas eram, só que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então as coisas não chegavam tão longe, nem com tanta rapidez, nem facilidade, e nem ficava na boca do povo. Às vezes uma coisa ou outra, mas às vezes ela já era desmentida e ficava ali, sabe, dentro só de uma cidade pequena, ou dentro ali só de um bairro. Não sei, se você quiser pensar ainda mais pra trás, pensando em períodos históricos, você trocar
uma informação, dropar um fato só pra afetar alguém, ou, enfim, pra dar, sei lá, gente, um golpe de Estado poderia ser uma fake news. Você muda uma informação pra conseguir algo em cima disso, ganhar algo em cima disso. Enfim, isso sempre aconteceu, tá sempre acontecendo, só que a rede social, ela traz mesmo essa facilidade de você poder, sabe, você tá num ponto do mundo e você transfere ou transmite a informação que você quiser pra alguém que tá lá no Japão. É muito fácil, a internet só conecta tudo e todos. E como eu falei, das ferramentas. A gente tem muitos programas de edição, que você consegue só cortar os vídeos e pegar uma parte ali que você queira, que às vezes você pode dar uma outra descrição para esse vídeo que você poste com essa parte, e aí você já muda o contexto, você já muda o teor daquilo. É basicamente assim que acontece a disseminação de uma fake news, né? E, enfim. Então, como a Tenória disse, essas notícias falsas sempre se espalharam, né, em meio às pessoas. A diferença é que antes elas eram espalhadas dentro de um grupo pequeno de pessoas. Agora elas são espalhadas, assim, para várias pessoas. Sim. Inclusive, o que permite, né, que essas fake news se espalhem assim tão facilmente em meio a um número significativo de pessoas, é o tom que essas notícias falsas têm. Geralmente elas aparentam assim ser verdadeiras, elas têm um caráter dramático, apelativo, mas elas muitas vezes são convincentes, porque elas são feitas para isso, para convencer, para enganar. E aí, a Tenória já falou, né, sobre os programas de edição e tudo mais, sobre o papel das redes sociais na propagação dessas notícias falsas. E assim, a gente pode listar, né, como motivos que tornam, né, as redes sociais o principal meio de circulação dessas fake news. Primeiro, a facilidade de criar conteúdos. Então, praticamente todos têm acesso muito fácil às redes sociais e conseguem facilmente criar conteúdos, postar coisas, né? Então, a facilidade de criar conteúdos, o excesso de informações, existem várias informações circulando ao mesmo tempo. E dentre as informações verdadeiras, existem também informações falsas. Então, as pessoas acabam até se perdendo em meio a esse monte de informação. Além disso, a rapidez com que as coisas circulam, com que as coisas se espalham, né, nas mídias sociais. E outra coisa, a gente fala muito sobre a importância de sempre tentar checar a veracidade dos fatos, né? Inclusive existem programas que servem para isso, programas de checagem de informações, para saber se são verdadeiras ou não, mas nem sempre a gente consegue ficar conferindo se tudo que a gente vê é ou não verdadeiro de fato. Então, esses são os principais motivos que permitem a disseminação das fake news nas redes sociais. É verdade. Puxando já o que ela falou, de você ter que perceber, é a parte mais importante e é de fato onde a gente queria chegar falando de fake news. E puxando já de que é um assunto que está sendo bem falado, vem sendo bem falado há alguns anos, como você identifica, né, fake news? Importante saber para você justamente não acabar caindo em uma informação falsa, e você não acabar, absorvendo aquela informação, tomando ela como verdade e passando à frente como uma verdade. Só que, sei lá, pode chegar às vezes ao ouvido de uma pessoa que tem um pouco mais de estudo, tem um pouco mais de conhecimento, dependendo do tópico, dependendo, enfim, de qualquer que seja fake news espalhada, e ela cause uma situação que não seja muito legal, porque vocês vão acabar travando um argumento, uma discussão desnecessária por algo que você achou que era verdade, mas na verdade não era. Enfim, já vi muito isso acontecer. Então, as dicas para você estar identificando as fake news, primeiro de todas, é você checar a fonte. Sabe, igual aqueles canais ou aqueles sites que, assim, não tem nem como aquele site existir, você nunca ouviu falar, não tem aprovação de nenhum lugar, nunca apareceu em lugar nenhum, não é de nenhum jornal, sabe? Então sempre procura, sempre você vê um conteúdo do tipo que você tenha, se você acha que ele tem caráter duvidoso de ser falso, procure em sites confiáveis, ou seja, sites de jornais, de canais de TV,
para que circulam notícias, ou então se é sobre uma pessoa, ou enfim, uma pessoa famosa, sei lá, um cantor, não sei. Mas procure, então, no perfil dessa pessoa, procura, sabe, nos lugares que divulgam o trabalho da pessoa ou a vida da pessoa e que sejam confiáveis, para você não sair mesmo falando aquilo que você realmente não tem noção se é confiável ou não, se é verdade ou não. Outro ponto muito interessante que a gente tem que colocar aqui, além de você questionar, claro, a veracidade de tudo, que é muito importante, você tentar utilizar também, hoje existe, né, mas não sei ainda como tá, se é muito confiável, mas é interessante começar a pesquisar também em certas IAs que te ajudam a descobrir mesmo, tipo, da onde é aquele lugar, que, sei lá, você tem um excerto de algum lugar que você viu em alguma rede social, você copiar aquilo, jogar em uma IA que te descobre da onde aquilo veio, se é verdade ou não, e te dá inclusive fontes que sejam mais confiáveis para você estar ali pesquisando melhor sobre isso e tá podendo se informar e se afastar da ignorância, por favor, porque isso é algo que, como a gente falou, acaba prejudicando muitas pessoas e a vida de muita gente. Tem mais alguma pra falar? Não, é simplesmente o que a Tenório falou. Então, quando você se deparar com alguma notícia, desconfie. Veja de onde veio aquela notícia, qual é a fonte, se ela foi veiculada num canal jornalístico ali, conhecido, confiável. E use, se possível, sites de checagem para ver se aquela é uma informação verdadeira ou não. E cuidado antes de sair compartilhando com as outras pessoas. Não compartilhe aquilo que você não tem certeza se é ou não verdade. Então, desconfie e antes de compartilhar, tenha certeza, né, de que se trata de uma notícia verdadeira e não de uma fake news. Com certeza. Só para dar então um adentro de como a gente começou a falar disso, eu espero que esse episódio sirva para alguma informação interessante para vocês. A gente tenta trazer algumas informações bem pontuais mesmo, daquelas que a gente pode acabar utilizando não como repertório, mas para você ficar um pouco mais ciente do assunto quando você se deparar com ele em uma prova, quando você se deparar com ele em uma aula, ou você se deparar realmente na sua vida no cotidiano, ou no vestibular, com a redação, né? Independente da grade de correção dela, se é um Enem, se é uma Unesp, não sei. Mas pra você ficar informado, né? E não cair em fake news. Exatamente. A gente espera que o podcast de hoje sirva também de alerta pra vocês prestarem atenção e se atentarem às coisas que a gente falou, né, Tenório, sobre as fake news, pra evitar cair nesse tipo de informação falsa, também evitar compartilhar com outras pessoas. Com certeza. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, sigam o Instagram do CCAcast, @CCAcast_, tá? Segue, se inscreva aqui também no YouTube, tá precisando, por favor, ajuda aí, possibilita. Curte o vídeo também, é importante também. Tô mandando eu falar, tô só falando, correr passando a mensagem pra frente, pra parar de frente. Compartilhe também, caso vocês queiram um tema diferente, deixem nos comentários. Muito verdade! Inspirar. A gente tá acabando os temas, entendeu? Tá acabando a experiência, a gente já tá acabando as ideias, sabe? As ideias não são tão inadas desse jeito. Solteiro. Falem, se vocês têm algum conteúdo que vocês queiram escutar e vocês têm preguiça de procurar, por mais que seja muito errado, procure atrás. Fala, a gente pesquisa, a gente traz. Que a gente pesquisa e explica. Ninguém explica. Matéria de prova também, a gente explica também. Só manda bem. Gente, é isso. Tchauzinho. Tchau, até o próximo. Tchau.